Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo que veio para esse primeiro diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura. Eu quero, antes de mais nada, dizer que a gente está preparado para receber um grande número de pessoas, mas talvez ele tenha superado um pouco também as nossas próprias expectativas. Tem bastante gente do lado de fora também, que está acompanhando pela transmissão ao vivo, e pedir para o pessoal que está ali paciência, que a gente vai tentar acomodar todo mundo. Como vocês sabem, hoje está sendo reinaugurada aqui a sala Dona Ida Barbosa, que passou por um processo de reforma. Eu vou pedir para se juntar aqui, então, a mim na mesa, o secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira. Peço, por favor, que seja bem recebido por essa plateia. Bom, como vocês, acho que todos que atenderam a convocatória que foi feita, esse é o primeiro dia desse programa que hoje a gente inicia, chamado Existe Diálogo em SP, numa alusão aos processos de retomada da cidade pela cidadania. A ideia é que ele seja um programa permanente de diálogo entre a Secretaria Municipal de Cultura e a cidadania cultural paulistana, para construir as políticas que nós precisamos pelos próximos anos. Como disse, como apontou a convocatória, a gente pretende, com esse processo, fazer desembocar aqui em São Paulo em 3 dinâmicas, mais especificamente durante esse ano, que é a constituição de um Conselho Municipal de Cultura, as bases para a elaboração de um Plano Municipal de Cultura, à luz do processo de planejamento que se iniciou também com o Plano Nacional e com os planos estaduais, e a construção de uma intervenção mais significativa das políticas culturais no processo de revisão do plano diretor. Esses são alguns dos elementos centrais que a gente buscará trabalhar durante esse ano nessa dinâmica de participação, ao mesmo tempo constituindo uma franja transversal de diálogo a partir desse programa, que também pretende utilizar intensamente as novas tecnologias de comunicação, que são instrumentos hoje muito aptos para que a gente possa construir transparência e governos democráticos. Então, eu faço essa introdução, breve introdução, para passar a palavra para o secretário. A nossa ideia de dinâmica hoje, enfim, era que a gente pudesse também escutá-los o máximo possível, mas, de fato, o número de pessoas presentes é muito grande. Então, o que a gente propõe? O secretário vai fazer uma primeira fala aqui, fazendo um balanço e apresentando algumas questões para vocês, e depois a gente vai fazendo inscrições para ouvir. Em 5 a gente volta para a mesa e vamos tentar estabelecer aí um teto. Estamos começando, deixa eu ver aqui o horário. 7 horas, quase em ponto. Eu acho que entre 9 e 9h30 a gente consegue encerrar, né, Juca? Enfim, então passo a palavra ao secretário Juca Ferreira. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês, terem aceito esse convite de iniciarmos hoje um diálogo que vai ser importante nos próximos 4 anos. Eu sou daqueles que não acreditam em política pública construída dentro de gabinete de repartição pública, principalmente de cultura. Política pública exige como premissa o diálogo, a escuta, compreender as demandas da sociedade, compreender a demanda as muitas demandas dos diversos segmentos culturais. Então, esse diálogo é fundamental. Eu, inclusive, vou transformá-lo num programa. Ele é meio, o diálogo é um meio, mas o diálogo é um fim também. A maior quantidade de e-mails que eu recebi, e já nas conversas que eu tenho tido depois de ter sido nomeado secretário, todos dizem que é preciso estabelecer um processo de diálogo em São Paulo, porque há uma defasagem de diálogo. Então, diálogo é um instrumento importante, civilizado, que possibilita que uma cidade complexa como essa possa ir negociando e pactuando processos que permitam que o desenvolvimento cultural ocorra e que esteja ao acesso de todos. Então, diálogo entre o centro e a periferia, diálogo entre os diversos setores da cultura, diálogo territorial. Existem muitos problemas específicos dos territórios da cidade. Diálogo temático, tem temas importantes. Então, o diálogo, para mim,
vai ser o grande instrumento de trabalho. Evidentemente que o diálogo tem que ter perspectiva de intervenção e de interferência na construção e depois na execução das políticas públicas. Senão vira jogar a conversa fora, que não é interessante a gente degradar um instrumento tão importante e transformar apenas num processo vazio. Nós queremos ter um conselho municipal forte, com representação de todos os segmentos culturais da cidade, e um conselho com possibilidade de interferir nas políticas públicas, no acompanhamento da execução e na avaliação posterior. Então, é um instrumento de participação e é um diálogo já constituído de uma maneira importante. Nós vamos construir o Plano Municipal de Cultura com todos os segmentos culturais da cidade. É um instrumento importante que até hoje São Paulo não realizou e é preciso realizar para que a gente esteja integrado num sistema nacional de cultura. Então, o diálogo ele vai ganhar formas específicas. Eu já estou recebendo, mas quero receber de uma forma mais sistemática e organizada, sem privilegiar nenhum interlocutor especificamente. Todos os setores, pessoal do cinema, do teatro, da dança, todos os campos, todos os setores da cultura, também receber e dialogar com os segmentos territoriais da cidade, periferia, centro. Temos uma problemática complexa. A cidade, não só São Paulo, as cidades brasileiras cresceram numa velocidade muito grande da década de 60 para cá, e o espaço público foi espremido, a ocupação desordenada. Então, são cidades que vivem problemas muito complexos, e a cultura aí no meio, talvez, a dimensão mais espremida. Perdemos muito espaço público, perdemos a convivência, que é uma dimensão importante da vida social. A convivência foi restringida, foi diminuída, a não ser convivência dentro de shopping center ou em ambiente fechado, mas é preciso reconquistar os espaços públicos para as práticas culturais, sociais e para a convivência. Agora, eu sinto que nós estamos vivendo um bom momento na cidade. A cidade como que se descobriu apaixonada por si mesma, e isso é muito bom para São Paulo. E acho que esse diálogo vai se nutrir desse sentimento positivo que a cidade está vivendo. E também queria aproveitar, inclusive, aqui para agradecer ao prefeito a confiança que ele teve ao me convidar. É um governo que entra com uma expectativa positiva muito grande por parte da cidade, e eu sou parte desse projeto. Um governo que significa renovação política, significa inclusão, integração dos diversos segmentos da cidade, e eu pretendo, na cultura, estimular, facilitar um processo de renovação, inclusive da autoimagem de São Paulo. São Paulo tem uma imagem muito baseada no trabalho, e no trabalho visto a partir dos donos dos meios de produção. Trabalhar de noite, dormir para repor a força de trabalho, para no outro dia continuar trabalhando. Mas São Paulo já tem a maior noite do mundo, tem uma diversidade gastronômica, já tem uma economia de lazer poderosa dentro da cidade. Tem equipamentos culturais, tem processos culturais de diversos níveis e de diversas dimensões, em diversos setores. Tudo isso precisa ser potencializado, disponibilizado para a população como um todo. A cidade vai ganhar muito se nós conseguirmos disponibilizar o acesso à cultura para todos. O cinema vai ter mais espectadores, o teatro vai poder viver de bilheteria e ter uma relação concreta com o seu público, a dança. E tem uma parte, nessa atualização que eu estou me referindo, tem uma parte da atividade cultural da cidade que é invisível, ou é criminalizada, é proibida, e é preciso também atualizar. Eu já me comprometi em coordenar, e o prefeito aceitou, eu me ofereci, o prefeito aceitou, coordenar um grupo de trabalho intersecretarias para que o carnaval do próximo ano não tenha nenhum problema com a polícia e que tenha infraestrutura, que tenha um atendimento por parte da prefeitura no sentido de transformar um momento confortável para a cidade e para os que vivem o carnaval. Talvez aí tenha sido o meu lado baiano que tenha falado alto nesse momento. Mas eu, conversando com o Gilberto Gil, eu disse: Gil, a turma ainda toma
cacete da polícia aqui, porque vai brincar carnaval. Aí Gil disse, na Bahia acabou lá pela década de 40. Então, precisa atualização aí de algumas décadas. É evidente que gera algum desconforto no momento da celebração carnavalesca, para os que não estão na folia, mas se a prefeitura garante os serviços necessários para que a celebração seja feita dentro de segurança, com higiene, com todos os elementos que necessariamente compõem uma atividade desse porte, a gente reduz ao máximo possível e garante de que o carnaval seja incorporado na prática da cidade. Eu estou me referindo ao carnaval, mas tem uma série de outras, principalmente a arte de rua ainda tem uma dificuldade de se expressar da cidade, apesar de São Paulo já ser conhecida mundialmente por sua arte de rua. Então, a atualização passará por processos complexos e de diversas dimensões. Acho também que a gente tem um campo enorme de avançar no trabalho com as diversas linguagens, os diversos setores das artes de São Paulo, artes visuais, teatro, cinema, todos esses, e isso eu não avançarei em nada, porque nós construiremos junto, dialogando com todos de cada um desses setores. É preciso que o cinema diga o que é que a prefeitura pode fazer que não seja uma reprodução do que o governo federal faz e que o governo estadual faz, mas que contribuirá decisivamente para o cinema de São Paulo. O teatro também será convocado. Eu já ouvi algumas opiniões sobre as leis de fomento, mas é necessário que a gente convoque e construa junto esse processo de atualização, de modernização, de balanço crítico, de manutenção de tudo que for bom. Eu não tenho nenhum pejo em manter as coisas boas. Reconheço uma diferença enorme do que eu estou encontrando aqui, do que nós encontramos no Ministério da Cultura. No Ministério da Cultura nós encontramos um deserto, tinha pouca coisa para recuperar e para preservar. Aqui não, aqui tem muita coisa interessante. Das 3 últimas gestões, inclusive, da gestão do Calil, da gestão da Marta, da gestão da Erundina. Então, às vezes, se expressa numa lei de fomento que cumpriu um papel importante e precisa ser revisitada para ser aprimorada. Às vezes, nos equipamentos culturais da cidade, que podem ser potencializados. Os equipamentos, eu encontrei uma realidade na Secretaria, essa é um dado que eu preciso avançar. A Secretaria tem mais de 100 equipamentos, mas não tem uma estrutura para o desenvolvimento das políticas culturais. Equipamento por si só é pouco. É preciso que esses equipamentos sejam iluminados e que sejam instrumentos de políticas culturais, que muitas vezes acontece dentro do equipamento, mas muitas vezes acontece fora. As políticas culturais são decisivas para que a gente garanta o desenvolvimento cultural, não só das linguagens, mas como estender as atividades a todo o território de São Paulo. Então, esse desenvolvimento das políticas culturais, a Secretaria precisará necessariamente da participação de todos da área cultural. A gente quer abrir novas linhas, algumas, inclusive, eu nunca ouvi falar que tem em outros lugares, deve existir em algum lugar do mundo. Por exemplo, a política cultural para a noite. É preciso pensar a política cultural para a noite de São Paulo. É uma cidade que já tem uma dimensão, uma importância, tem uma noite que, inclusive, hoje é uma economia importante da cidade, e nem todos estão dormindo. Os que estão dormindo, vamos garantir que eles durmam em paz. Mas os que não estão dormindo, precisamos possibilitar de que eles tenham acesso cultural. A Secretaria fica ali na Galeria Olido. Eu vejo sexta-feira à tarde, nessas 4 semanas que nós estamos trabalhando, chega sexta-feira à tarde, a demanda de convivência é enorme, as pessoas não vão imediatamente para casa, inclusive porque é difícil, porque é a hora mais difícil de ir é sexta-feira à tarde. Não tem uma atividade cultural acontecendo na rua para enriquecer aquela convivência e aquela vivência daquela hora. As ruas, as praças, o espaço público podem se tornar espaços de práticas culturais importantes na cidade. Eu digo isso sem subestimar a importância dos equipamentos. Nós estamos herdando alguns equipamentos ainda em construção. A Praça das Artes, o Centro Cultural Cidade Tiradentes. O prefeito prometeu mais 2 grandes centros culturais, uma na Zona Leste e uma na Zona Sul. Nós vamos dar
dar o maior trato, o maior cuidado. E, na minha perspectiva, esses centros culturais, principalmente os que se relacionam com a periferia da cidade, tem que levar processos culturais através de circuitos de programação e, principalmente, potencializar a prática cultural de cada parte do território da cidade. Vamos fortalecer os pontos de cultura. Infelizmente, houve um interregno, mas isso faz parte. Dizem que o movimento não é uma linha reta, os pontos de cultura demonstram isso, então nós vamos retomar os pontos de cultura, fazendo um balanço de onde não funcionou, onde mostrou limites, para que a gente possa, de fato, continuar apoiando a autonomia e o protagonismo cultural das comunidades e dos grupos culturais da sociedade. Então, isso é importantíssimo, isso é uma marca que nós pretendemos fortalecer na cidade. Hoje aqui não é um dia de balanço, pelo contrário, eu vim aqui, eu estou com a vontade mais de ouvir do que de falar. Eu gosto muito de falar, mas eu estou mais com vontade hoje de ouvir do que de falar. Eu preciso ouvir. Eu sei que ampliou muito o número que a gente imaginava que viria, então a escuta será relativa, será restrita, mas de qualquer jeito sempre as falas acabam trazendo e criando compromissos de... Eu só vou passar o olho aqui se eu esqueci algum ponto que é profundamente importante de eu dizer agora. 5 minutos eu digo tudo que falta. Sim, o plano diretor da cidade vai ser revisto. Esse é um processo importante para a cultura da cidade. O plano diretor é o que rege todo o ordenamento do solo, do território, e prevê processos de desenvolvimento da cidade daqui para frente, que cria mecanismos para combinar, para gerar possibilidades de integração de níveis de atividades sociais diferentes. A área cultural nunca participa ativamente desses processos. Só alguns segmentos mais ligados à arquitetura, urbanismo, um ou outro que participa. É preciso que a gente mobilize, inclusive para definir o uso do solo, garantir as atividades culturais nos espaços públicos, definir certas vocações para certas partes do território. Por exemplo, eu recebi o pessoal da moda de São Paulo, e eles estão demandando que se garanta no centro da cidade a possibilidade de funcionamento de cluster ligado à atividade deles, e eu acho importantíssimo isso. A moda é uma parte da cultura, uma dimensão da cultura contemporânea importante. São Paulo está se destacando, inclusive, por alguns eventos importantes na área da moda, e o que a Secretaria puder fazer para apoiar essa atividade, fará. E, nesse sentido, é preciso que todos os segmentos da cultura de São Paulo, de alguma maneira, participe, direto ou indiretamente, da elaboração e dessa revisão do plano diretor, para que a gente tenha, de fato, um plano diretor que incorpore a dimensão cultural da cidade. A virada cultural. A virada cultural é um patrimônio da cidade. E isso é uma das coisas que eu pretendo dar continuidade. Nós vamos criar uma curadoria para planejar a virada cultural, e acompanhando esse planejamento da virada cultural, já a partir de uma curadoria colegiada, nós vamos desenvolver uma política de eventos. São Paulo cabe durante o ano todo eventos em todo o território da cidade. Parte desses eventos executado pela sociedade, por suas organizações culturais, e parte do evento organizada pelo poder público. Eventos comemorativos, celebrativos, eventos de segmentos da cidade. Então, a gente, tendo uma programação anual, a gente pode potencializar em muito essa possibilidade de gerar um lazer qualificado em toda a cidade. Isso também vai ter que ser parte de um processo de negociação muito complexo para gerar uma agenda oficial da cidade de eventos, eventos grandes, eventos médios e eventos pequenos, eventos para toda a cidade e eventos para segmentos da cidade. Uma cidade que tem um planejamento cultural que se preza tem que ter um plano de eventos da cidade para que permita, de fato, de que a cidade desenvolva plenamente uma atividade que já é estratégica para a cidade. E eu acho que a vocação de São Paulo não é só importar show de músicos internacionais. Importar show de músicos nacionais
mas ser também uma plataforma dos artistas locais, não só da área da música, de ser um ponto de visibilidade da produção cultural brasileira, em sendo a cidade mais importante e maior do Brasil, e ser também um ponto de confluência da produção internacional, que, direto ou indiretamente, tem a ver com a cidade. Como a cidade tem a ver com o mundo inteiro, então eu acho que, de alguma maneira, a gente está resguardado da possibilidade de fazer grandes eventos internacionais com os formatos planejados a partir daqui. Por exemplo, a gente pretende fortalecer a mostra de cinema, que já existe há muitos anos, que tem uma qualidade enorme, que pode ser fortalecida pelo poder público para que ela ganhe uma dimensão maior ainda. Alguns cineastas me sugeriram até criar, coligado, como parte da mostra, uma espécie de festival que premie o cinema paulista, que premie o cinema nacional e que tem até uma escala de premiação internacional para fortalecer o evento. É um caso de estudo isso. Eu sei, aqui não, no Brasil inteiro. É isso. Eu não estou querendo entrar nos detalhes de cada política. Hoje aqui a gente vai passear no geral, vamos escutar várias questões, mas é evidente que sala de exibição é um problema. São Paulo não pode se satisfazer apenas com as salas em shopping center. Os cinemas de rua têm uma importância grande. É por isso que o Belas Artes é tão cara para a cidade, é tão caro aquele complexo de cinema. A cidade se posicionou a favor de manter a atividade cinematográfica, porque foi um cinema que, durante décadas, cumpriu um papel cultural importantíssimo aqui na cidade. Eu me lembro que, uma época, eu vim fazer uns cursos aqui, eu passei quase 4 meses, era meu ponto de lazer, era pela qualidade dos filmes que eram exibidos, no final da década de 80, início da década de 90. E as pessoas que entram, às vezes até eu já estou sendo cumprimentado em supermercado, eu fui reconhecido outro dia, parabéns pelo apoio que está dando à luta de preservação do Belas Artes. E, evidentemente, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, tem 4 cinemas em processo, já em reforma, sendo desapropriado, e vamos ativar um circuito de cinema que vai possibilitar ampliar muito e talvez até fazer desses cinemas espaços multiuso, cine-teatros, para possibilitar que outras linguagens também desfrutem e esses espaços sejam usados plenamente. A periferia, nós não desconhecemos nem ignoramos a exclusão, a pouca atenção que a periferia teve e que tem. É preciso dar uma atenção ao que é produzido aí, potencializar a produção cultural da periferia, o protagonismo cultural e levar equipamentos e, através de circuitos e processos, fortalecer muito a atividade cultural nessas regiões da cidade. Outra coisa, na área de bibliotecas, por exemplo, as bibliotecas não podem ficar esperando que alguém chegue lá para pedir um livro emprestado. No mundo inteiro, há uma modernização do conceito de biblioteca e viraram centros culturais promotoras do livro e da leitura. Quando entrei, eu fui visitar uma dessas bibliotecas modernas, a maior que tem em Santiago do Chile, e a diretora me disse na porta, nossa meta principal é tornar esse espaço aqui mais atraente para os jovens do que os corredores do shopping center. E ela tinha estatística de eles avançando e ganhando parte do público do shopping center, porque tornaram a biblioteca centros culturais com várias atividades. Eles tinham até uma rádio comunitária dentro da biblioteca, e para a rádio funcionar, quem queria participar da rádio era toda programada com público jovem, toda a programação, a locução, tudo tinha que fazer parte de processos de leitura e de reflexão que a biblioteca promovia. Então, há possibilidades imensas de desenvolver a leitura. A cultura digital, São Paulo já é a cidade mais conectada do Hemisfério Sul. A gente precisa disponibilizar mais espaços, e a Prefeitura está cuidando disso, mais espaço com conexão gratuita, possibilitar de que o acesso à cultura digital seja estendido para todos,
e potencializar que, através da cultura digital e do acesso a essa tecnologia, haja, de fato, uma inclusão numa escala muito maior do que se ela não existisse. O prefeito tem demandado nas regiões internas transversalidade, diálogo entre as secretarias. Isso é um problema histórico do poder público brasileiro. Cada área é uma espécie de uma caixinha, de uma redoma, que só trata do seu assunto. Chegou um ponto no Brasil de combate a algumas pragas agrícolas, que quando a saúva estava voando era de um ministério, quando a saúva pousava era de outro ministério. Não é brincadeira, não, já teve essa época. Os mais velhos sabem que nós já vivemos esse problema. Então é o seguinte, integração com a Secretaria de Educação. Nós queremos participar da programação dos CELS, para que os CELS se relacionem também com as comunidades. Já conversei com a ministra Marta para ampliar o número de CELS aqui na cidade, mas dentro dessa perspectiva de um equipamento para o processo pedagógico das escolas, mas é também um equipamento da comunidade, e que vai dialogar e ofertar processos culturais e acontecimentos para toda a comunidade. Queremos também incluir no planejamento, no Sistema Municipal de Cultura, as casas de cultura. Elas não podem ficar perdidas, boiando nos seus territórios, sem ter, de fato, uma possibilidade de apresentar programação de qualidade. Construir um programa de livre leitura municipal que passe por dentro e por fora das escolas. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, isso aí é um sentimento, uma sensação. Esse processo de atualização da autoimagem da cidade é um processo cultural. A cidade precisa conhecer e aceitar a complexidade cultural que ela tem, porque é muito bom. Aqui a gente pode viver plenamente o direito à cidade, na cidade de São Paulo, se não tivesse esse trânsito maluco que tem. Mas aí já é um problema de outra secretaria, é a saúva voando. Aí já é a saúva voando. Eu não vou fingir que tem algum poder de interferir nesse purgatório permanente dos paulistanos. Mas essa complexidade precisa vir à tona, precisa haver uma negociação de uso dos espaços públicos. O poder público tem que olhar com carinho as práticas culturais dos diversos segmentos da cidade, inclusive as mais contemporâneas, que ainda não estão totalmente assimiladas pelo conjunto dos que vivem aqui. Além disso, São Paulo é a capital do Estado. Nós temos que acolher bem a cultura que vem do interior. É parte da cultura da cidade. Isso, hein? Eu vou chegar lá. São Paulo é parte do Brasil. Isso parece óbvio, mas às vezes é preciso dizer. São Paulo pode ser um grande centro de potencialização da cultura brasileira, se relacionar positivamente com o que é produzido nas diversas partes do país, amplificar a repercussão de cada processo cultural do resto do país. A cidade ganha, o Brasil ganha e fortalece os vínculos da cidade com o país inteiro. E a outra dimensão é que São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, uma cidade que tem vínculos muito concretos com quase todos os continentes. Aqui tem uma quantidade enorme, muito mais do que 20 milhões de descendentes de italianos, a maior colônia japonesa no exterior, tem mais libanês aqui no estado e na cidade do que tem no Líbano. É verdade, quem me disse isso foi o ministro da Cultura do Líbano, e eu duvidei, depois eu fui ver, é verdade isso que ele disse. Nós temos aqui uma quantidade enorme de nordestinos que fazem parte da história da cidade e que ajudaram a construir a cidade. Por exemplo, por que não comemorar os 100 anos de Luiz Gonzaga, um dos maiores, passou quase em branco, com poucas comemorações na cidade, apesar do contingente tão importante de nordestinos. É preciso se livrar desses provincianismos, desses preconceitos, para que a cidade floresça na sua potencialidade. É isso.
Sobre orçamento. Orçamento? Não, orçamento. Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia sobre orçamento. A má notícia é que o orçamento desse ano é o menor de uma série histórica de mais de 10 anos. O orçamento da cultura vem sendo 1,3%. Eu não sei por que cargas d'água. Esse ano é 0,9 qualquer coisa. Caiu razoavelmente. Agora, a boa notícia é que um secretário fez uma brincadeira com o prefeito e disse: você já leu a entrevista de Juca? Ele já começou a demandar 2% para a cultura. Aí o prefeito disse: eu tenho um compromisso com esses 2%. Bom, a gente vai... Teatro Municipal, a gente pode ir fazendo já. Teatro Municipal é o equipamento simbolicamente mais importante da cidade. Eu fiz uma escolha, toda escolha tem um risco e toda escolha é dura, porque você, ao escolher, você deixa de escolher outro, mas escolhi um dos maestros mais importantes da cidade, que é o John Nashling. Ele vai caminhar para que os corpos estáveis do municipal caminhem na direção da excelência. Nós vamos ter que resolver um problema importante, que é que estrutura administrativa. Estamos no meio de uma reforma administrativa em direção a uma fundação de direito público. Nós não temos muita experiência no Brasil dessa estrutura. É preciso pensar bem. Agora, equipamento que tem corpo estável, e o Teatro Municipal tem vários, não pode funcionar no regime de administração direta. Você cria problemas insolúveis, você destrói uma orquestra, você destrói um corpo de baile, se você trabalhar na... E eu, pessoalmente, sou até favorável à possibilidade de se incorporar um OS, contanto que se garanta de que é um equipamento público e que a dimensão pública é o que vai reger o planejamento daquele equipamento. Mas, se for necessário, nós estamos trabalhando já para solucionar dentro da perspectiva que eu herdei do secretário anterior, que é de uma fundação de direito público. Mas é preciso pensar, porque não adianta. Eu vi em outros estados orquestras que começaram muito bem e definharam, porque o regime de administração direta não é capaz de garantir a qualidade desses corpos estáveis que exigem uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade na administração para garantir o sucesso desses equipamentos. Então, vamos pensar. Eu sugeri uma coisa, estou conversando com o secretário de Desenvolvimento Urbano, tentar fazer uma limpeza visual em torno do municipal para valorizar ainda mais. Tem muito poste, muita placa, muita barraca, Então, se você limpar, você qualifica o ambiente urbano e possibilita que aquele equipamento ganhe uma dignidade ainda maior. E já foi falado pelo maestro e já foi falado pelo prefeito, nós pretendemos democratizar o acesso ao equipamento, que a cidade inteira se reconheça no equipamento, na programação e possa, de fato, desfrutar do principal equipamento da cidade. Então, nós vamos trabalhar para isso, para que seja, de fato, o principal equipamento de toda a cidade. Bom, pessoal, a gente vai seguir aqui um pouco pelo método confuso, até porque é um pouco da dinâmica desse espaço, é uma arena. A gente está tentando pedir que quem quiser fazer intervenções, que tente se até a 2 minutos de intervenção, a gente vai controlando por aqui. A gente também, só para informar, como é o primeiro dia desse programa e a ideia é que a gente tenha realmente um espaço de diálogo permanente, a gente vai fazer a relatoria dessa conversa. Eu acho que muitos de vocês acompanharam, o pessoal pediu para que se cadastrassem, para que a gente pudesse manter uma interlocução permanente, que não seja só aqui e hoje, a gente possa também seguir conversando. Só quero chamar a atenção também que a gente está ao vivo pela internet, onde muito mais pessoas também estão acompanhando esse debate. Eu já recebi vários SMS aqui de pessoas que estão acompanhando, então é muito bacana esse input que vem de quem não conseguiu chegar e quem está em outros lugares com expectativa de saber o que vai ser feito por aqui. O Guilherme, que está trabalhando, o Guilherme Varela, estava sugerindo que a gente tentasse fazer um processo de
jogar o microfone para um lado, a gente faz 2 perguntas ou 2 intervenções, depois a gente sobe, enfim, a gente vai tentando contemplar. Então a gente começa por ali, Gui, e aí já está por aí? Só um minutinho, gente, só para organizar o pessoal de cima também, a gente vai fazer por setor, tá bom? A gente vai fazer 2 perguntas aqui, 2 aqui. Quem está em cima, o Gil e a Karen estão aí em cima com os microfones rodando. Então, por favor, fiquem nos seus lugares, tá? Que a gente vai passar os microfones para os lugares, não precisa fazer muvuca para falar. A gente vai passando os microfones, cada um vai falando. Por favor, se apresente antes, tudo bem? A gente vai começar por aqui e depois vai subir com as questões, tá bom? Ó, são 19h30, eu acho que a gente tem 1h30 de um bom debate para ser feito. A gente pode fazer rodadas. Quem conseguiu pegar o microfone, segura, né, para poder falar. E a gente vai, mas tentar também manter, para que mais pessoas possam falar, o prazo da fala, tá bom? O tempo da fala. A gente vai começar por aqui, depois a gente vai passando, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Ney Piacentini, eu sou presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Bem-vindo, Juca. E equipe. Você falou de um aspecto que para nós é fundamental, vem ao encontro da primeira Conferência Municipal de Cultura, que demandou a descentralização, e a segunda conferência também acho que pode ser baliza para o plano e para o Conselho Municipal de Cultura, do qual a gente fez parte, tem vários conselheiros aqui, que vem ao encontro também de uma visão de cultura e de economia da cultura um pouco diferente, que é fazer com que o cidadão tenha mais saúde, mais segurança, mais educação, a cultura como instrumento, porque a cultura faça que a saúde, a educação e a segurança economize de fato os gastos públicos, né? E que venha ao encontro da transversalidade que você falou, intersecretarial e também interlinguagem. Eu estou falando de tudo isso porque nós temos quase 50 unidades dos céus aqui em São Paulo, com equipamento de primeira linha, que pode trabalhar periferia, 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 centro, centro, periferia. Então, a nossa proposta clara, objetiva, de curto prazo, concordando com as de médio e longo prazo, é um grande programa de cinema, teatro, artes visuais, literatura, dança, circo, cultura digital, cultura popular, e todas as outras áreas que eu não falei, para ocupar os céus e fazer formação de público em parceria. Em parceria com a Secretaria de Educação, que é a nossa irmã, e que tem um pouco mais de dinheiro do que a gente, né? Por último, tem muita gente aí com uma camiseta escrita Cultura Sem Corte. Nós da cultura já somos pobres o suficiente, acho que o prefeito Haddad não precisava promover cortes. Tem muita gente com a camiseta aí solicitando que na área da cultura não haja cortes. Boa noite, meu nome é Josane Pierre. Oi, Juca, boa noite. Boa noite. Meu nome é Josane Pierre, eu sou representante da PACESP, que é a Associação de Produtores e Agentes Culturais do Estado de São Paulo. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma sugestão. Nós temos um projeto de revitalização do espaço cultural, como o Bexiga, por exemplo, para forjar um projeto chamado Rua 24 Horas do Bexiga, ou seja, que haja intervenção cultural 24 horas, com poesia, com música, com teatro e toda uma gama, porque o Bexiga é um bairro de um contexto histórico muito importante. Aí eu queria saber o que o senhor secretário acha da ideia. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano José, eu sou da Rede Cutafro, rede de... Deixa eles terminar de cochicharem. Oi, Juca, desse lado, por favor. Obrigado. Então, meu nome é Adriano José, eu sou da Rede Cutafro, rede de empreendedores, artistas e produtores negros da cidade de São Paulo. A primeira coisa que me incomodou na sua fala, apesar de gostar muito do seu trabalho, é que a cidade de São Paulo é a maior cidade de população negra. E, infelizmente, eu já li algumas entrevistas suas, você citou isso, mas hoje aqui, que seria muito importante, eu acho que lhe fugiu. Então, é só para reafirmar isso. São Paulo tem em torno de 30% a 35% de negros declarados na cidade, que dá mais de 3 milhões, é mais que a população de Salvador, por exemplo. E eu sou um baiano, né?
vim como um migrante fazer minha vida nessa cidade e gosto muito dela. Então, eu vou falar dessa perspectiva. A gente teve duas gestões na cidade de São Paulo, no campo da cultura, que pouco a gente ouvia falar essa palavrinha que é tão difícil na nossa cidade, que é sobre negritude, sobre pretos e sobre a nossa cultura. Eu sinto, e os meus companheiros que estão aqui comigo, a gente tem se movimentado em bloco nos últimos tempos, que é importante a gente fazer essa marcação, né? A gente, normalmente, tem nossos territórios excluídos, vide a Vai-Vai, que está falando para um diretor que vai embora do centro por causa de uma estação de metrô que vai para lá. E a gente foi expulso para a periferia. E mesmo na periferia, nossas questões não são abordadas, porque agora todo mundo fala de periferia em São Paulo, mas ninguém fala de cultura negra. A maioria dos negros estão na periferia, né? E esse é um novo guarda-chuva que, novamente, nos torna invisíveis novamente nessa cidade. Então, eu gostaria de propor para você, assim como o modelo federal de algumas iniciativas que estão tendo, é que a gente tivesse um programa e diálogos com a cultura negra dessa cidade, que ela é muito importante e muito invisível. Todas as vezes que nós queremos ir para a rua, a primeira órgão público que vem conversar com a gente é a Polícia Militar. Acho que não dá, né? Isso não rola. Eu moro aqui no centro, eu vi de perto a transformação do centro e a Praça Roosevelt agora ser ocupada, e eu espero que, quando eu for fazer meu evento lá, com meu pequeno geradorzinho, e talvez não com trio elétrico, como foi feito agora com o bloco, não seja a polícia a primeira pessoa que venha conversar comigo, né? Então, eu espero que você tenha esse olhar, e que olhar que, nessa cidade, a cultura negra é muito importante. A gente nunca teve uma gestão que olhasse para a gente com devido respeito. Eu espero isso agora. Oi. Sou o Juca. Boa tarde, secretário, a todos. Bom, eu sou Tião Soares, represento aqui a Secretaria Municipal de Cultura do PT, Setorial de Cultura. Nós trouxemos algumas questões a respeito do plano de governo, que foi formulado com amplo debate público durante 8 meses aqui na cidade de São Paulo. Nele consta exatamente a implementação do plano do Conselho Municipal de Cultura. Esse Conselho Municipal de Cultura tem um amplo debate por mais de 2 anos, implementado aí pela gestão Calil e outra gestão, que incluiu, naquela ocasião, centenas de entidades sociais e movimentos sociais de cultura da cidade de São Paulo. A novidade deste plano, deste Conselho Municipal de Cultura, é que ele não tira o poder dos setoriais já existentes no antigo no antigo Conselho Municipal de Cultura, e cria a regionalização desse conselho. Então, assim, a região leste, por exemplo, que é uma das maiores da cidade de São Paulo, mais de 4 milhões de habitantes, tem um critério de escolher pelo povo, pelo voto direto do povo, seus delegados regionais. E, nesse sentido, nós sugerimos ao secretário, ao novo governo, que considere este acúmulo de experiência trazido pelo Conselho Municipal de Cultura. Foram dezenas de debates, incansáveis debates, considerados os diversos segmentos sociais da cidade. E, mais do que isso, ancorado na ideia da implementação, da revisão do novo plano diretor da cidade. Se o plano diretor da cidade estiver ancorado nas humanidades, neste patrimônio imaterial que garante exatamente essas conversas com a cidade, o nosso Conselho Municipal de Cultura garante este diálogo. E é muito importante que este debate não esteja apenas contemplado o patrimônio material, como a especulação imobiliária, os edifícios, etc., mas que fosse levado em conta a afetividade da cidade de São Paulo, nosso patrimônio material, que o Conselho Municipal de Cultura garante muito bem esse debate. Se acharmos por bem que este texto possa ser revisado, que traga novamente às plenárias e possa ser revisado a partir dessa literatura já existente. Então, eu tenho a impressão que é uma contribuição importante que o Conselho Municipal de Cultura pode trazer para este grande debate que a cidade pretende desenvolver em torno das culturas populares e tradicionais também, porque é exatamente um segmento das culturas que fica totalmente à margem do debate público da cidade de São Paulo. Era isso. Só um minutinho, gente. Pessoal aí de cima, cadê Karen, Gil? Só levanta a mão com o microfone. Isso. Vai, são 2 perguntas aí de cima, uma de cada lado, tá bom?
Bem, boa noite. Desculpa, gente. Secretário Juca, boa noite. Aqui, ó. Secretário, meu nome é Sérgio, eu sou do Espaço Cultural Carlos Marighella, em Guaianazes, região periférica de São Paulo. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que o plano de ações que foi apresentado é muito interessante. Agora, existe uma preocupação entre os movimentos de cultura, que é o seguinte, da onde vai sair o dinheiro? Essa questão para a gente é central. Já passou uma informação aqui que para a gente é negativa, uma informação de que está diminuindo a verba para a cultura este ano. O que nós gostaríamos de saber? Se tem realmente um compromisso de que seja 2%, da onde vai sair esse dinheiro? É uma questão que a gente quer saber, que está para além das boas intenções, que a gente acha muito positivo. Acompanhamos o seu trabalho no Ministério da Cultura, mas a gente precisa saber o que está se pensando politicamente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é sobre os movimentos sociais. A relação com os movimentos sociais, para os movimentos de cultura, é fundamental. Hoje, o projeto que nós temos, que, de certa forma, coloca recursos para que os movimentos sociais possam trabalhar a partir das suas realidades, a partir daquilo que se acha mais importante nas comunidades, é o VAI. Não é isso? E o VAI, ele é muito importante, mas, ao mesmo tempo, é muito limitado. Então, gostaríamos de saber quais são as intenções, as propostas reais, para que nós possamos ter muitos outros projetos para os movimentos sociais, para além do VAI, que já é uma alternativa importante. E tem um elemento que é central nessa discussão. Todas as vezes que a gente vai nas reuniões do VAI, ou até mesmo do ponto de cultura, o que vivem falando para a gente é o seguinte, olha, gente, agora vocês já conseguiram um recursozinho aqui, agora vocês precisam correr atrás de outras formas de recurso. Quero dizer para vocês o seguinte, que nós, os movimentos de cultura, pelo menos boa parte dos movimentos, entendemos que cultura tem que ser com dinheiro público. Cultura tem que ser financiado pelo Estado. Essa é uma questão central para todos nós. Para finalizar, secretário, sobre a questão das OS. As OS, na saúde, tem sido uma catástrofe. Quem é militante da saúde tem questionado muito. Então, nos preocupa esse tipo de intervenção política. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito dessas questões. Obrigado. Alô? Alô, Juca, aqui atrás, aqui, ó, não precisa. Meu nome é Vani Fátima, eu sou produtora cultural há algum tempo já, e trabalho muito com a cultura pontualmente. Hoje eu sou do Morro do Querosene, que é uma comunidade totalmente artística, e trabalho hoje particularmente com a cultura marginal. Dá-se de barato que a periferia é resolvida com os céus. Não é. Periferia está o caos. Quem quiser ir na quebrada, a gente vai e leva. Não tem nada. Tem um bando de jovens que ficam o dia inteiro na rua, à mercê de tráfico, de uma série de questões. O céu é muito, mesmo que tenha uma política de otimização, é muito pouco. Por outro lado, existe uma cultura real, local, que é importante. Então, quando se fala, eu acho, mesmo no seu discurso, que é importantíssimo, o plano de governo, o teu histórico, tudo é muito bom, mas quando se fala da cultura na cidade, sempre vem uma centralização de tudo isso. Hoje, quem pratica a cultura é a classe média. 11 horas da noite, não tem ônibus, o pessoal vir para a cidade, ou vice-versa. Então, é fundamental, falar de cultura na periferia é uma coisa séria. Não é perfumaria, não é brincadeira, céu não resolve, tem movimento social. E assim, ó, eu acompanho a cultura, principalmente a política do governo federal, desde então. Você não vê nenhum projeto da Petrobras, você não vê os projetos todos, todo o dinheiro de benefício do governo federal, está tudo na mão de uma classe média que continua produzindo cultura para a classe média. A periferia está largada, abandonada, não tem nada. Os equipamentos de esporte são abandonados.
Eu só queria falar isso. Eu acho que o senhor deve ir, sim, na quebrada. Não é periferia, é na quebrada. Ver como o tráfico está dominando, o PCC está dominando, e a juventude toda, a deriva na rua sem nada para fazer o dia inteiro. E a coisa da transporte é fundamental. Não adianta pensar em cultura na cidade de São Paulo desse tamanho, se não houver transporte público para a galera que não tem dinheiro para pegar táxi, para ir a teatro, para ficar até 3 horas da manhã. Então, eu acho que tem que discutir a periferia, eu acho que a centralidade da discussão política da cultura hoje em São Paulo começa pela periferia. Temos que dar um revés. Eu sou filha da contracultura, quero ver a contracultura em São Paulo. E a questão do carro é um problema cultural, sim. Tem que acabar com a cultura do carro na cidade de São Paulo. Vamos de bike, tem skate, tem metrô. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. O senhor é fundamental, importantíssimo na nossa cidade. Obrigada. É nóis. Vamos fazer uma rodada aqui, Gui, para voltar um pouquinho? Como é que é? A gente já... Podemos circular? Porque eu acho que já tem vários temas, eu não sei como é que a gente faz ainda, seguindo pelo método confuso. Acho que vale a pena fazer uma rodada... Hã? Para responder, né? Então. Vamos responder e daí depois a gente reabre, tá bom? Eu vou começar dessa última intervenção, porque ela, inclusive, ajuda a organizar outras respostas. Eu também acho que CELS ou qualquer outro equipamento não é suficiente para dar conta do atendimento que o poder público precisa dar para as periferias. É necessário fortalecer e estimular... Cadê ela? Fortalecer e estimular o protagonismo cultural das comunidades. Mas o protagonismo cultural das comunidades não é contraditório com a disponibilização de conteúdos e serviços que ficam restritos à classe média. Daí é que os equipamentos também são importantes, e todos haverão de concordar que os CELS são equipamentos de primeira qualidade disponibilizados pelas suas populações. Só para mostrar a minha coerência com isso que você disse, no Ministério nós nunca fizemos nenhum discurso contra os equipamentos culturais de qualidade à disposição da população. Mas nós começamos pelos pontos de cultura, que era o apoio financeiro, institucional e digital para as ações, grupos e organizações culturais da comunidade. Então, estamos inteiramente de acordo. Chegamos a fazer 5 mil. Depois a gente conversa sobre por que não cresceu muito em São Paulo, que a gente chega a algumas conclusões. Mas, de qualquer jeito, vou retomar essa ideia de fortalecer o protagonismo cultural das organizações culturais da periferia. E concordo com você que é dramática a situação de que parcelas do território nas grandes cidades brasileiras estejam sendo disponibilizadas para o tráfico e para outros tipos de marginalidade e criminalidade. Então, estamos de acordo inteiramente. Minha preocupação agora, não pode ser isso ou aquilo. Não é isso ou aquilo. O centro da cidade, por exemplo, é cheio de trabalhadores que muitos vêm da periferia. E chega às 6 horas da tarde na sexta-feira, não tem nada para fazer, a não ser tomar cerveja. Exatamente. Nada contra, mas é preciso e é possível ampliar. Os equipamentos que a cidade tem dão e há possibilidade de, ampliando, a gente cobrir todo o território e cobrir todos os segmentos sociais. É preciso vontade política, que é isso que a gente pretende fazer na cidade, é disponibilizar o acesso para todos. Só para finalizar essa resposta, eu diria mais um pouco o seguinte: se o poder público não assume a responsabilidade de garantir acesso pleno a todos os cidadãos, as pessoas ficam expostas ao seu poder aquisitivo. Tem dinheiro, consome os produtos que o mercado oferece. Não tem dinheiro, paciência, vão fazer outra coisa porque você não tem acesso. Então, isso não é uma sociedade democrática, isso não é república, isso é uma exclusão cultural. Então, é preciso que todos pactuem de que todos têm direito ao acesso pleno à cultura e o Estado tem uma responsabilidade, respondendo a um amigo que falou ali, o Estado tem uma responsabilidade imensa em garantir uma estrutura pública de cultura, através de financiamento, através de a construção de equipamentos, através da montagem de circuitos
e sistemas culturais que estejam disponíveis para todos. Então, a posição é a mesma, é isso que devemos incrementar. Respondendo à segunda questão do dinheiro. Não é que a frase que foi dita é o dinheiro já está diminuindo, não é que já está diminuindo. O orçamento de cada ano é previsto e votado no ano anterior. Nós estamos herdando do ano legislativo de 2012 um orçamento que é o menor dos últimos anos. Não é uma vontade nossa. Eu, inclusive, numa das entrevistas que eu dei, eu disse, eu só dei um azar, peguei o ano de menor orçamento para a cultura. Isso a gente herda do governo anterior. Então, e eu disse aqui que o prefeito está comprometido em ampliar as verbas da cultura para que a gente possa, de fato, atender às demandas e necessidades culturais do conjunto da sociedade. Isso é um compromisso público. Fez parte da campanha e, nesse sentido, está garantido. Inclusive, eu contei aqui a história que um secretário, para brincar comigo, disse, prefeito, o camarada já está dando entrevista demandando 2%. E ele disse, mas isso é um compromisso de campanha. Então, essa parte aí nós vamos avançar. Além do dinheiro de orçamento, tem possibilidade de parceria com o governo federal, tem possibilidade de parceria com o governo estadual e tem possibilidade para certas atividades de atrair recursos da área privada através de legislações que garantam de que esse recurso será usado dentro de políticas públicas. Então, precisamos trabalhar para isso, para ampliar os recursos da cultura. Só para dar uma ideia de que, como eu, pessoalmente, sou comprometido e faço parte de um processo de renovação da gestão cultural, absolutamente comprometido com essa questão, quando começamos o governo Lula, há mais de 10 anos, o orçamento da cultura era 287 milhões. Eu entreguei o governo com 2 bilhões e 300 milhões para a cultura. Isso foi um processo de conquista, discutido publicamente, as duas conferências nacionais, as diversas manifestações da sociedade, e do ministro Gil e depois do ministro Juca. Então, eu tenho consciência plena de que, se não garantirmos recursos para desenvolver as políticas culturais, a gente não tem condições de... E, nesse ponto, eu acredito de que nós temos todas as condições de estabelecer uma grande parceria entre a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e a área cultural. Transporte já é a saúva voando, mas é evidente, concordo inteiramente de que é preciso disponibilizar uma infraestrutura. Quando eu digo, eu estou brincando com a saúva voando, mas digo que não é parte do meu acesso direto. Se eu chegasse aqui e dissesse, não, eu vou resolver o problema do transporte para garantir a presença nas atividades culturais, eu estava extrapolando em muito minhas possibilidades reais. Evidentemente que devemos batalhar, porque sem transporte não há possibilidade de atividade cultural. A questão do Bexiga, plano diretor, vamos participar do plano diretor para que a gente possa, de fato, discutir não só o Bexiga, quais são os equipamentos que são necessários na cidade, quais são, dentro do zoneamento da cidade, que define funções e possibilidades e vocações das diversas partes do território da cidade, como é que nós, da área cultural, queremos que estejam presentes essas demandas e necessidades. Uma urbanização do Bexiga, até que ponto deverá se comprometer através do plano diretor e garantir essas possibilidades de práticas culturais. Isso é uma politização da área cultural. Participar do plano diretor é uma manifestação de cidadania cultural, porque exatamente certas respostas só serão garantidas se, de fato, for incorporada através do processo que nós vamos começar aí, discussão do plano diretor, que é o ordenamento do território, e, nesse sentido, a cultura não tem tradição de participar amplamente dessa discussão, mas é fundamental. É uma contingência para que a gente veja realizado certos desejos da área cultural, é participar da discussão do plano diretor, que é uma pactuação ao nível da cidade, que tem vigência de pelo menos uma década, e, portanto, é fundamental que a gente garanta, não só para o Bexiga, mas para todas as partes da cidade, a possibilidade de que no planejamento da cidade, nas regras da cidade, no zoneamento da cidade, esteja presente essas demandas e necessidades culturais. A questão dos negros. É evidente, eu disse, inclusive, numa dessas duas entrevistas, eu não consigo dizer tudo.
apesar de tentar, eu não consigo dizer tudo. Então, eu não falei, de fato, de que é uma cidade que tem mais negros do que Salvador, mas eu já disse isso na entrevista há poucos dias atrás. E é preciso, tem mais negro, tem japonês, tem libanês, tem descendente de italiano, todos fazem parte dessa cidade, e é nesse sentido que a gente deve garantir a democratização da cidade. Todos sejam paulistanos na medida em que queiram ser, e todos possam preservar suas raízes na medida em que queiram preservar. Isso é que é democracia cultural. Eu não sou a favor do multiculturalismo americano, que segmentava as pessoas nos seus nichos, até que conquistam direitos culturais, mas cada um fica na sua, nos seus guetos. Eu sou a favor dessa cultura brasileira que permite o diálogo e a interação, mas isso não precisa nem deve se relacionar com uma intransigência e um autoritarismo, não permitir as diversas identidades que compõem dentro de uma sociedade. As identidades não são só étnicas e culturais, tem identidade etária. É preciso ser tolerante com todas as identidades. Identidade de gênero, é preciso ser tolerante com todas as opções dentro dessa dimensão. Então, é necessário que a gente construa uma cultura democrática na cidade. Uma cultura democrática que o diálogo é que vai permitindo, na medida que os problemas forem aparecendo, a gente vai gerando processos negociais para resolver os problemas. A disputa mesmo de uma praça é uma disputa importante, porque os skatistas desenvolvem suas atividades numa praça recém-recuperada e uma associação de bairro achou que incomoda as mães com seus carrinhos, com os bebês. Eles são disputas legítimas dentro de uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, como é São Paulo, e é preciso criar mecanismos de diálogo, de negociação e ampliar os espaços para que tenham mais espaço para skatistas, mais espaço para as mães, e a gente não precisa estar se enfrentando no dia a dia, disputando os pequenos espaços públicos que a cidade conseguiu preservar. Eu me esqueci de elencar entre as heranças positivas que eu recebi, mas o VAI é muito bem avaliado pelo conjunto todos dizem, é preciso ampliar, está muito restrito, talvez incluir uma outra regra, isso nós vamos fazer juntos, mas o VAI eu já tenho claro de que é uma conquista da cidade. Quando eu falei que eu, diferentemente do Ministério, aqui eu não estou lidando com um deserto, eu tenho uma herança positiva que vem da última gestão, da gestão da Marta e da gestão da Erundina, o VAI está dentro dessa herança positiva. Eu não nominei, foi uma falha minha, eu não consegui nominar tudo. Hein? Perfeito. Verba? Programa vocacional, que é o programa de formação. Hein? Programa vocacional, que é o programa de formação. Sim, correto. É outra queixa recorrente que eu ouço. Olha, eu disse que estamos trabalhando a ideia de uma fundação de direito público. Eu, pessoalmente, manifestei minha opinião, acho que foi daqui que saiu uma observação crítica. Eu também acho que a OS, frequentemente, é um instrumento da privatização de serviço público. Mas eu diria, mas não necessariamente. É preciso ter consciência de que a administração de equipamentos que tem corpos estáveis, não é possível desenvolver excelência dentro do regime de administração direta. É preciso buscar saída. E se a legislação não comporta saída de fundação pública ou restringe a existência dessas instituições, uma OS, isso é minha opinião pessoal, eu gosto de falar francamente, não gosto de chamar Jesus de Genésio nem cachorro de cacho para poder a gente se entender completamente. É preciso, eu quero dizer isso, eu acho que é possível recorrer também, contanto que fique garantido a natureza pública da gestão daquele equipamento. Mas respeita as outras posições. É isso, acho que eu passei por todos. Hein? Acho que eu... Sim. Hein? Vamos seguir aqui. Quem que vai... Peraí. Comunidades indígenas, faz parte da população também. Se eu for enumerar todas as populações que compõem a cidade de São Paulo, a gente vai passar aqui umas 2 horas. Armênios, judeus, libaneses. Só um parêntese.
eu me despedindo lá do meu estágio no exterior, eu passei 4 dias em Marrakech, que é um lugar de turismo muito próximo da Espanha, onde eu estava vivendo. Eu passeando na rua, conversando com as pessoas, eles descobriram que eu era brasileiro. Eu fiquei dentro da cidade velha, dentro da cidade murada. A quantidade de gente que veio me dizer, meu primo mora em São Paulo, você pode levar uma carta para ele? Eu falei, senhor, não dá para levar carta para o primo, a cidade é muito grande, mande pelo correio que é melhor. Mas a simpatia, inclusive, abatiam no preço o fato de eu ser do Brasil, e depois eu comecei a dizer que vinha para trabalhar em São Paulo, aí pronto, foi um sucesso absoluto. Então, tem gente vivendo aqui de tudo quanto é lugar do mundo, e todos devem ser bem vistos, bem quistos e considerados parte da cidadania dessa cidade. Só fazer um complemento, uma das intervenções que veio foi em relação ao processo anterior do Conselho Municipal de Cultura que veio acontecendo, né? Se quiser complementar, Juca, por favor. Olha, eu não vou ignorar nada que foi feito, inclusive porque esse diálogo me compromete a escutar todas as opiniões que foram ditas. Tudo que eu fizer tem uma relação direta com o governo, eu sou parte do governo e tenho muito orgulho de fazer parte desse governo. E, evidentemente, que os compromissos de campanha são meus compromissos também. Eu estou integrado no governo para realizar um programa e ir muito além dele do que foi prometido na campanha. E as experiências anteriores, eu acho um desserviço você não lidar com as práticas positivas e as soluções que foram geradas em governos passados. A nossa gestão sofreu um pouco com essa descontinuidade e eu não seria capaz de repetir essa experiência negativa que eu vi se realizar com o patrimônio que eu ajudei a construir. Eu acho que o Conselho precisa ser ampliado. Por melhor que ele tenha atingido, eu acho que é preciso discutir e ampliar o Conselho para que ele represente o conjunto das áreas culturais da cidade, das zonas da cidade. Então, são vários critérios que têm que ser usados. Representação setorial, representação por zona da cidade e representação temática. Eu acho que se a gente combinar essas 3 representações e ampliar um pouco o número do Conselho, a gente vai ter e mudar um pouco a natureza. Eu sou a favor de conselho que interfira nas políticas públicas, na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas. Aquele modelo antigo de conselhos simbólicos, que eram declaratórios apenas, não funciona, não garante a participação da sociedade na gestão cultural. Então, eu sou a favor de uma ampliação. Nós tivemos também, aí faz parte da realidade também, uma vivência muito importante. O Conselho Nacional de Cultura funciona e funciona de uma maneira muito positiva, garantindo a participação de todo o Brasil num Conselho Nacional. É possível fazer isso aqui. E é preciso, eu darei toda a atenção à questão do Conselho. E o que for positivo que já exista, está garantido, porque eu não tenho a menor pretensão de rebaixar o nível. Eu vim aqui para ajudar a melhorar o nível do que foi atingido.